Boa tarde a todos, aqui é o professor Luciano Mauro, e essa é uma aula de circuitos magnéticos. Tá? E nessa aula nós vamos estudar os conceitos básicos de circuitos magnéticos, fazendo analogia com circuitos elétricos. Tá? No circuito elétrico, então eu vou considerar que vocês lembram das leis básicas de circuitos elétricos, as básicas mesmo com a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff. Tá? No circuito magnético, basicamente o que a gente tem é um material ferromagnético, um fluxo magnético fluindo através desse material e uma fonte que gerou esse fluxo magnético. Geralmente a gente vai considerar que ele é gerado por uma corrente elétrica. Tá? Pensando de forma análoga com o circuito elétrico, a gente tem uma corrente elétrica gerada por diferença de tensão entre placas. Tá? Então, vamos fazer algumas analogias. Então, no circuito magnético, a gente tem uma grandeza que é o fluxo magnético, que flui através desse material ferromagnético. E esse fluxo, a gente pode dizer que é análogo aqui no circuito elétrico. Qual grandeza? Aqui a gente tem uma corrente elétrica fluindo através de condutores elétricos. Então, o fluxo magnético pode ser análogo à corrente elétrica. Tá? Bom, pensando no circuito elétrico, quem gerou essa corrente elétrica foi uma diferença de tensão, né? Ou uma força eletromotriz. Tá? No circuito magnético, a gente tem que pensar quem gerou esse fluxo magnético. E essa grandeza capaz de gerar um fluxo magnético a gente vai chamar de força magnetomotriz. E essa força magnetomotriz ela é proporcional a essa corrente elétrica, em princípio. Tá? A corrente elétrica que gerou esse fluxo magnético e também proporcional ao número de voltas desse condutor elétrico ao redor do material ferromagnético. Tá? Quanto mais voltas, maior será a força magnetomotriz, e quanto maior a densidade da corrente elétrica, maior será a força magnetomotriz. Tá? E essa força magnetomotriz que gera esse fluxo magnético. Analogamente, uma diferença de tensão gera uma corrente elétrica em um circuito elétrico. Tá? Outra grandeza que a gente tem no circuito elétrico é a resistência elétrica. Basicamente, uma resistência elétrica impede a passagem da corrente elétrica. Né? A gente denota por R. E se a gente pensar agora não num resistor, mas sim num condutor elétrico, esse condutor ele sempre vai ter uma resistência elétrica associada a ele. Né? E a gente pode pensar, quanto mais grosso for esse condutor, quanto maior a área transversal, se eu fizer um corte nesse condutor e olhar a grossura dele, né, essa área transversal aqui, quanto maior for essa área, mais caminhos a corrente tem para passar por esse condutor. Se tem mais caminhos, ela passa com maior facilidade. Então, menor tem que ser a resistência elétrica, concorda comigo? Então, essa resistência elétrica tem que ser inversamente proporcional à área do condutor. Tá? E quanto maior for esse condutor, mais longo ele for, mais resistência ele vai oferecer, porque ele é longo. Né? A corrente tem um longo caminho para percorrer. Então, essa resistência elétrica vai ser diretamente proporcional ao tamanho do condutor. Uma outra questão é que depende do material que está feito esse condutor. Tá? Se o condutor for metálico, por exemplo, os metais têm uma facilidade de conduzir a corrente elétrica. Entre eles, diferentes metais têm diferentes facilidades para conduzir a corrente elétrica e a gente chama isso de condutividade. Né? E quanto maior for essa condutividade, quanto mais facilidade esse condutor tem de conduzir a corrente elétrica, menor será a resistência elétrica. Então a gente pode pensar na resistência elétrica como inversamente proporcional à condutividade do condutor. E essa condutividade depende de cada material. Tá? Bom, no circuito magnético, também podíamos pensar numa grandeza análoga à resistência elétrica, que a gente vai chamar de relutância magnética. Tá? E também vamos notar para uma letra R. E a relutância
Também vamos pensar assim, se a gente imaginar esse material ferromagnético, a gente fazer um corte nele, como está aqui em linha tracejada, e a gente olhar a área dessa seção, quanto mais grosso for esse material, mais caminhos o fluxo magnético tem para percorrer esse condutor. Então, com mais facilidade ele vai percorrer o condutor e menor será a relutância. Então, a relutância magnética deve ser inversamente proporcional a essa área transversal, tá? Não é a área dessa figura geométrica que eu estou medindo, tá? Mas sim a área transversal. Imagine fazendo um corte aqui, né? E medindo essa área aqui, tá? Bom, e também quanto mais longo esse condutor, mais o fluxo magnético vai sofrer para percorrer ele, tá? Então, quanto mais longo, mais a oposição ao fluxo e maior a relutância. Então, deve ser diretamente proporcional ao tamanho desse material ferromagnético, tá? E aqui a gente tinha essa constante da condutância elétrica, né? A gente tem também nos materiais ferromagnéticos uma constante denotado geralmente pela letra grega μ, que é a permeabilidade magnética, tá? E a permeabilidade a gente tem que pensar como a facilidade com que o fluxo magnético tem para penetrar nesse condutor. Diferentes materiais possuem diferentes permeabilidades magnéticas. Se a gente fazer uma analogia aqui com os solos, quanto maior a permeabilidade de um solo, quer dizer que mais fácil a água penetra nesse solo, concordam? Então a permeabilidade magnética, quanto maior, mais fácil o fluxo magnético penetra nesse tipo de material. E quanto maior for a permeabilidade, mais fácil o fluxo magnético penetra nesse material, então podemos dizer que menor será a relutância magnética, menor será a oposição ao fluxo. Então tem que ser inversamente proporcional à permeabilidade, tá? Essa vai ser então a nossa relutância magnética. Uma lei básica dos circuitos elétricos era a lei de Ohm, lembram? Que relacionava a tensão elétrica com a corrente elétrica, tá? Dizia que era proporcional, né? Quanto maior for a tensão elétrica, maior será a resistência elétrica. E como consequência dessa lei de Ohm, poderíamos escrever o seguinte: podemos escrever que a tensão elétrica será igual à resistência elétrica vezes a corrente, né? E essa resistência elétrica é a resistência equivalente de todo o circuito, tá? Não somente do condutor, mas se tivesse algum resistor, alguma configuração de resistores, teríamos que calcular essa resistência equivalente, né? A resistência total desse circuito, tá? Isso era a lei de Ohm. Podemos pensar num análogo da lei de Ohm para circuitos magnéticos, tá? Deve ter um análogo. Porque quem é o análogo da tensão elétrica no circuito magnético? Aqui eu coloquei, né? Análogo da tensão é a força magnetomotriz. Então, nos circuitos magnéticos, podemos pensar que a força magnetomotriz tem que ser igual ao quê? Aqui era a resistência. Quem é o análogo da resistência? A relutância magnética. Vai ser igual a relutância magnética vezes, na lei de Ohm, a gente tinha corrente elétrica. Quem é o análogo da corrente elétrica no circuito magnético? É o fluxo magnético. Então, a força magnetomotriz pode ser escrita como a relutância magnética vezes o fluxo magnético, tá? E essa relutância, obviamente, vai depender também desse tipo de material. Vai depender, então, do tamanho desse material, vai depender da área e vai depender da permeabilidade desse material, tá? Nesse caso, né, se a gente aumentar esse material, cada tipo de circuito magnético terá sua relutância equivalente. E isso, então, é o análogo da lei de Ohm para circuitos magnéticos. Vamos ver, então, num exemplo, como isso funciona daqui a pouco. Então, vamos ver um exemplo agora numérico, onde temos uma corrente que é 10 seno de t, tá? Temos um
um enrolamento ao redor desse material ferromagnético de 200 voltas e temos um material ferromagnético cuja permeabilidade relativa é 10/7, tá? E vamos tentar calcular esse fluxo magnético, tá? Primeiramente, esse fluxo magnético ele não vai ser constante, tá? Ele vai variar no tempo, porque a corrente elétrica varia no tempo. Ela depende do seno de T, então é uma corrente alternada, variável no tempo, e obviamente esse fluxo magnético vai variar no tempo, tá? Então a gente vai ter uma expressão temporal no fluxo magnético, que é isso que a gente vai querer chegar. Então vamos pensar no análogo da lei de Ohm. A gente tinha aqui a força magnetomotriz era igual à relutância magnética de todo o material vezes o fluxo magnético. Então daqui a gente podia isolar o fluxo magnético como sendo a força magnetomotriz dividida a relutância, né? Então essa é uma lei análoga à lei de Ohm, tá? Análogo para circuitos magnéticos. Ok, a força magnetomotriz a gente tinha visto que era o produto da corrente vezes o número de voltas. Então vai ser I vezes N e vai ser 10 seno de T vezes o número de voltas, 200 voltas. Então, 10 vezes 200 será 2000 seno de T. Tá? Essa será a força magnetomotriz, também variável no tempo, porque a corrente elétrica varia no tempo. Bom, e a relutância magnética? Bom, a relutância, vamos colocar então essa aqui como equação 1. Tá? A força magnetomotriz a gente já teve ela em função desse seno de T. E a relutância vai ser então o L, o comprimento desse circuito magnético, dividido a área transversal desse circuito, e dividido também a permeabilidade magnética desse material. Tá? Bom, esse circuito magnético aqui, ele tem 50 centímetros aqui, 50 centímetros aqui, então ele é quadrado, né? É quadrado, então o L, a gente pode pensar, mas onde eu vou medir o L? Se eu pensar no fluxo magnético, ele está passando por todo esse condutor. Tem fluxo passando aqui e tem fluxo passando nessa região. Se eu olhar essa linha do fluxo magnético, ele percorre esse condutor, esse material pelo lado de fora. Mas se eu pensar nesse, ele percorre pelo lado de dentro. Então, onde eu vou medir o L? Pelo lado de dentro? Vou medir aqui ou vou medir pelo lado de fora? Bom, em nenhuma das duas ocasiões estaria sendo justo. Para ser justo, eu vou medir pelo meio, tá? Eu vou medir aqui o L, tá? O L será essa medida aqui, ok? Para essa medida, se aqui tem 50 centímetros e aqui tem 10 centímetros, eu devo tirar 5 de cada lado, então vai ficar 40 centímetros, tá? Então eu vou colocar aqui que o L vai ser 40 centímetros vezes 4. Então, isso em metros, eu tenho que lembrar de colocar isso para metros, vai ser 1,6 metros, tá? Porque esse 40 centímetros vai ser 0,4 metros. 0,4 vezes 4, 1,6 metros. Esse é o L. Qual é a área? Tá? A área é a da seção transversal. Tá? Ele tem 10 centímetros assim, né? E 10 centímetros assim. E todos os lados são iguais. Tá? A gente vai pensar em todos os lados iguais. E é interessante ver isso, porque se um lado fosse diferente, a gente teria que calcular a relutância para cada um dos lados. Como os 4 lados são iguais, a área vai ser 10 centímetros vezes 10 centímetros. Mas vamos sempre colocar em metros, tá? Então vai ser 0,1 metro vezes 0,1 metro igual a 0,01
metros quadrados. Tá? Então, qual será a nossa relutância? É só substituir os valores e obteremos que a relutância vai ser 1,6 metros, dividido a área, que é 0,01 metro quadrado, e multiplicado pela permeabilidade magnética. E a permeabilidade μ, ela vai ser o μ relativo vezes o μ zero. Tá? E o μ zero é a permeabilidade do vácuo. Tá? A permeabilidade do vácuo é uma constante dada por 4π vezes 10 na menos 7 rêngios sobre metros. Então, o nosso μ, e o μr é 10 na 7, é dado do problema, vai ser 10 na 7 vezes 4π vezes 10 na menos 7 rêngios por metro. O 10 na 7 se cancela com o 10 na menos 7 e vamos ter que a permeabilidade será de 4π. Tá? Então, nossa relutância será 1,6 metros dividido a área vezes 4π. Isso agora a gente vai fazer na calculadora e obtemos a relutância. Né? 1,6 dividido 0,01 vezes 4 vezes π. E obtive uma relutância de 12, aproximadamente 12,73. Tá? Bom, agora tendo a relutância, tendo a força magnetomotriz, fica muito fácil fazer o cálculo do fluxo magnético. É só substituir esse valor da relutância aqui e o valor da força magnetomotriz nessa equação 1. Então vamos escrever aqui que o fluxo magnético será 2000 dividido o R, que é 12,73, vezes o seno de t. Tá? E como esperávamos, esse fluxo magnético é variável no tempo. Tá? A gente pode fazer essa divisão, colocar um número menor aqui, uma expressão menor para esse fluxo magnético, mas aí a gente já encontrou esse fluxo magnético em função do tempo. Uma outra questão que a gente pode pensar é quando esse fluxo magnético será zero. E qual é o sentido desse fluxo magnético? Tá? Primeiro, a gente tem que pensar na corrente elétrica. Esse fluxo, como a corrente varia no tempo, ora ela está para cá, ora ela está para esse lado. O fluxo magnético vai acontecer o mesmo, ele é variável no tempo. Ora ele está para esse lado, ora ele está para cá, dependendo do sentido da corrente. Quando a corrente elétrica for nesse sentido, da regra da mão direita, a gente terá esse sentido para o fluxo magnético. Tá? Coloco meus palmares na direção da corrente elétrica e o meu dedão da mão direita vai me indicar o sentido do fluxo magnético. Quando a corrente está para esse lado, o fluxo magnético tem que estar para o outro lado. Tá? Vai mudar a direção desse fluxo magnético e ele é variável no tempo, dependendo do seno de t. Tá? Muito obrigado, espero que tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai analisar alguns circuitos mais complexos. Espero vocês lá.